Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma retomada com vocês sobre o plano de aula, tá? Algumas coisas, alguns pontos que vocês não podem errar mais, tá? Não deveriam estar errando. Ao fazer a análise dos trabalhos de vocês, eu verifiquei alguns pontos que estão falhos ainda. Então, eu vou retomar, tá? Para que esses erros não aconteçam mais, ok? Então vamos lá. Pensando no plano de aula, tá? Primeira coisa, a série o ano. Isso não pode faltar, tá? Em alguns trabalhos eu verifiquei que vocês não colocaram uma série. Como é que eu vou saber para que série vocês estão propondo essa atividade, tá? Lembrando que o último trabalho proposto foi sobre o ensino médio. O ensino médio tem o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano, tá? Eu preciso, primeiramente, vocês coloquem para qual ano está sendo proposto essa atividade, tá? Essa aula. O número de aulas, tá? O número de aulas, vocês têm que analisar muito bem, lembrando que uma aula hoje, né, no estado de São Paulo, ela tem 45 minutos, tá? Então, é muito pouco tempo. Muitas vezes, eu vi vários trabalhos que estavam com a proposta de uma aula, mas que ali analisando, você utilizaria 3 aulas, 4 aulas. Então, vocês têm que pensar muito bem em qual é essa programação e esse planejamento. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. A partir do desenvolvimento das etapas e tendo como base que cada aula tem 45 minutos, tá? Que o professor normalmente chega na sala, organiza a sala, faz chamada e só assim ele inicia a sua aula, tá? E muitas vezes, se a aula é prática, tem todo o percurso para chegar na quadra. Chegou na quadra, organiza, você tem que voltar normalmente um pouco antes para a sala de aula, tá? Por quê? Porque o seu aluno, ele vai passar no banheiro, vai tomar uma água, vai voltar para a sala antes de bater o sinal, tá? Isso é uma questão muito importante, vocês não se esqueçam, porque é muita falta de respeito, tá? O professor da outra aula chegar e os seus alunos ainda não terem entrado. Então, você, professor de educação física, volta antes e organiza a sala. Os alunos devem estar todos, né? Passou no banheiro, tomou água, chega na sala, senta e se organiza. E assim bate o sinal e você entrega esses alunos para o próximo professor, tá? Isso é questão de respeito. Então, olha quanto tempo sobrou para a aula em si, tá? Isso tudo deve ser levado em consideração ao você fazer seu planejamento da aula, tá? Ao fazer a elaboração do plano de aula. Então, uma aula, você propor para uma aula, normalmente não vai dar, tá? Então, faça uma estimativa um pouco mais ampla, tá? Ela não vai ser sempre exata, mas que chegue mais próximo do real, tá? Se você ficar fazendo o seu plano, uma aula, uma aula, uma aula, e ela dura 3, 4, 3, 4, 3, 4, você não vai conseguir cumprir o seu conteúdo do ano, tá? Então, planejamento deve ser bem feito. O tema, tá? Lembrando, o tema amplo, o conteúdo específico. Então, a gente tem, né, os nossos eixos temáticos ali. Nós temos esportes, lutas, ginástica, dança, jogos e brincadeiras e práticas corporais de aventura. Esses serão os temas das nossas aulas. Um desses, por exemplo, eu vou trabalhar
dança. Ok, dança, tema, conteúdo. O que eu vou trabalhar dentro da dança? Eu vou trabalhar o frevo. Ok, tema, dança, conteúdo, frevo. Ok? Então, tema amplo, conteúdo específico. Esse erro eu não quero ver mais, tá? Uma coisa que deve ser muito bem elaborada. Objetivo, o que eu quero que o meu aluno aprenda, tá? Então, quais competências e habilidades eu quero que o meu aluno desenvolva, tá? Tem que estar em consonância, né? Em concordância com o meu conteúdo, com a minha avaliação, tá? O meu desenvolvimento deve ser muito bem explicado, detalhado. Um bom plano de aula é aquele que se qualquer um pegar, ele vai conseguir executar. Por quê? Porque está bem redigido, porque está coerente, tá? Então, desenvolvimento, que são as etapas dessas minhas aulas, devem estar muito bem feitas, bem descritas, tá? Recursos didáticos e espaços utilizados. O que eu vou usar e onde vão ser minhas aulas, tá? Acho que isso é a parte mais simples. Avaliação. Avaliação. Como eu vou ver se o meu aluno aprendeu o que tinha que aprender, que eram os objetivos. O meu aluno desenvolveu aquela habilidade que eu propus? Como eu vou ver isso? A partir da avaliação. Então, a avaliação tem que ser coerente com o objetivo que eu propus, ok? E a referência bibliográfica? A referência bibliográfica é qual embasamento teórico eu utilizei para a construção dessa minha aula. Não veio do nada. Eu fiz de algum lugar. Tem algum lugar que eu pesquisei. Foi no currículo? Foi na BNCC? Foi na internet? Tá? Eu tenho que colocar, ok? Então, vamos detalhar ainda mais isso para não haver mais erros, ok? Então, repetindo, tá? O tema amplo, conteúdo específico, ok? Então, o tema, um exemplo, lutas, conteúdo, esgrima, tema, dança, conteúdo, frevo, tema, ginástica, conteúdo, ginástica geral, tá? Tema, jogos, conteúdo, bola queimada, tema, brincadeiras, conteúdo, amarelinha, ok? Acho que isso ficou bem claro, né? Não vamos errar mais. Vamos lá. Objetivo. O objetivo. Quais as competências e ou habilidades que eu quero que meu aluno desenvolva? Então, eu vou colocar sempre essa perguntinha aqui, ó. O que eu quero que o meu aluno aprenda? O que eu quero que o meu aluno aprenda com essa aula? Tá? Se eu vou trabalhar o frevo, por exemplo, naquelas aulas que eu estou propondo frevo, o que eu quero que o meu aluno aprenda sobre o frevo? Tá? Por exemplo, conhecer a história e as características do frevo. Ok? Como eu vou fazer isso? Aí entra o meu desenvolvimento. Tá? Para que o meu aluno conheça o frevo e suas características, eu tenho que apresentar isso para ele. Então, eu posso passar um vídeo, passar a história do frevo. Ok? Tá ali em concordância com o meu objetivo. E como eu vou avaliar? Como eu vou ver se o meu aluno compreendeu ali, conheceu a história e as características do frevo?
A avaliação pode ser por meio de uma roda de conversa, em que eu vou perguntar, pode ser por meio de um trabalho escrito, em que ele vai escrever ali para mim as características do frevo e sua história, aí vai da minha escolha, tá? Nesse caso, a observação não é coerente. Como é que eu vou observar ali se o meu aluno aprendeu, se eu não pedir para que ele me expresse, para que ele expresse de alguma forma, tá? Então, isso tem que ser pensado, tem que estar ali em concordância, tá? Então, lembrar sempre, usa essa pergunta. O que eu quero que meu aluno aprenda, tá? Essa é a pergunta que deve ser feita quando você vai fazer os seus objetivos. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Então vamos lá, o objetivo. Vivenciar a ginástica para todos, tendo como base os diferentes movimentos gímnicos. Ok, então vai vivenciar a ginástica para todos, né, que é a ginástica geral, tendo como base os diferentes movimentos. Ok, iniciar o aprendizado dos fundamentos da ginástica para todos. Aqui, esse iniciar, a gente pode trocar, tá? Então, a gente poderia colocar compreender os fundamentos da ginástica para todos. Ficaria mais coerente, tá? Aqui, partindo do conhecimento dos alunos e ampliando suas experiências como os movimentos gímnicos. Isso aqui não é objetivo, tá? Isso aqui é desenvolvimento. Então, esse trecho, partindo do conhecimento dos alunos e ampliando as suas experiências, tremido pra caramba, né? Não é objetivo, tá? Então, que fique claro, isso não é objetivo. Isso daqui é desenvolvimento. Então, vocês têm que separar muito bem o que é objetivo e o que é desenvolvimento, tá? Vamos para o próximo. Lembrando, isso daqui tem que ficar muito claro para vocês, por isso que eu estou repetindo. Os objetivos devem estar em concordância com o desenvolvimento e a avaliação. Tudo tem que estar ligado, tá? O meu objetivo, o que eu quero que o meu aluno aprenda. Quais habilidades o meu aluno vai desenvolver. O desenvolvimento é como eu vou fazer para que ele desenvolva. E a minha avaliação, eu vou ver se o meu aluno, como eu vou ver se o meu aluno desenvolveu essas habilidades. Eu vou ver se o meu aluno aprendeu, tá? Então, os três estão ligados. Não pode estar ali, eu proponho um objetivo, aí eu faço outra atividade e aí eu avalio outra coisa. Não, tá? Tem que estar tudo certinho, tudo em concordância, ok? Então, outra coisa que eu vou repetir. Vai ficar bem repetitivo esse vídeo, mas é para que vocês não esqueçam, tá? Para que não cometam mais esses erros. Vocês estão acabando, tá? Vocês estão no final do curso. Eu estou cobrando plano de aula já faz tempo, então esses erros não podem ser cometidos, mas, ok? A avaliação é a forma que utilizo para verificar se meus alunos desenvolveram as habilidades ou competências. A avaliação serve para eu ver se meu aluno aprendeu. Para eu ver se meu aluno aprendeu, o meu tipo de avaliação tem que estar ali em concordância com o meu objetivo, tá? Vocês têm que colocar isso em mente. A avaliação são vários tipos. Você pode avaliar por meio de observação, por meio de roda de conversa, por meio de pergunta escrita ou oral, por meio de trabalho, por meio de seminário, por meio de pesquisa. Pesquisa não, perdão. Tá? Por meio de relatório. Tudo isso são formas de avaliar, ok? Aqui eu trago outro exemplo para vocês, para a gente fazer fique mais claro para vocês, para a gente fazer as correções,
ok? Então, vamos lá. Objetivos. Estimular as ações motoras, social e espacial. Muito amplo. Seja mais específico quando você vai falar os seus objetivos, tá? Isso aqui serviria para qualquer coisa. Então, especifique mais. O que exatamente você quer que seu aluno aprenda, tá? Porque se você não especificar, não tem como você avaliar corretamente. Resolver as situações de conflito surgidas com os colegas na realização, respeitando suas limitações na prática corporal por meio de diálogo. Também não tá legal, tá? Porque o objetivo tem que ser algo que você quer alcançar. Aqui é uma suposição, tá? Participar de práticas corporais que possibilitem o reconhecimento do corpo como meio de comunicação, de expressão e de atuação nas relações sociais. Como eu disse, amplo também. Vamos especificar um pouco mais. Porque a partir desses objetivos aqui, ó, eu não consigo nem identificar sobre o que é essa aula, tá? Então, deixe mais específico os seus objetivos. O que você quer realmente que o seu aluno aprenda? Porque se você não tiver muito claro o que você quer que seu aluno aprenda, você não vai conseguir fazer um desenvolvimento adequado, você não vai conseguir avaliar adequadamente, tá? Então, vamos lá. A aula. Aquecimento de 5 minutos. A professora pedirá para que os alunos formem algumas filas com o mesmo tanto de pessoas. Pouco à frente de cada fila terá um bambolê. A brincadeira será o seguinte: o primeiro de cada fila terá que correr em uma determinada velocidade até o bambolê que estará à sua frente. Em seguida, terá que executar movimentos de movimentação e de golpes do boxe. Agora a gente ficou sabendo sobre o que a aula é boxe, tá? A partir de seus próprios conhecimentos. Voltar ao final de sua fila, realizar a atividade por alguns minutos da aula ou até que todos tenham participado pelo menos uma vez. Ok, aqui a gente especificou 5 minutos. E aí a aula propriamente dita 40 minutos. Como eu disse, a gente não tem 45 minutos real de aula. Então, não vamos colocar ali o tempo exato, tá? Não precisa, porque normalmente você não vai conseguir atingir isso. Aqui está propondo uma aula para tudo isso, o que não vai ser suficiente, tá? Então, ali, no número de aulas, talvez essa aula aqui proposta, ela duraria 2 aulas, tá? Ou até 3. Então, aqui o aquecimento, na verdade, o que está sendo proposto é uma análise dos conhecimentos prévios dos alunos. Por quê? Aqui eu estou falando para que o aluno ele faça os golpes do boxe a partir de seus conhecimentos. Então, seria interessante, e em todo o planejamento das nossas aulas, como eu já disse, é legal a gente analisar os conhecimentos prévios dos alunos, que é o que ele já sabe sobre aquele assunto. Como a gente está trabalhando no ensino médio, provavelmente ele já vai ter um conhecimento relativamente bom daquilo que a gente vai trabalhar. Então, aqui é um aquecimento, mas fica mais interessante se a gente colocar levantamento dos conhecimentos prévios, tá? Então, eu vou analisar aqui o que o meu aluno conhece sobre o boxe. Isso poderia estar no objetivo, tá? Analisar, né, o objetivo ali da minha aula, levantar os conhecimentos prévios dos meus alunos, analisar o que os alunos já conhecem sobre o boxe, tá? Aí, aqui a aula propriamente dita, o que não é legal colocar, porque isso aqui que você trabalhou anteriormente também é aula, tudo é aula, tá? Tudo que é feito é aula. Desde a chamada que você faz já é aula, porque ali tem o respeito que eles têm por você, o respeito que eles têm pelo momento, tá? Tudo é aula, tá? Então, não vamos usar esse termo. Então,
Aqui, a professora irá trabalhar os golpes do box sendo eles. Legal, vamos, né? Ela vai trabalhar os golpes. Não fica especificado aqui como é que ela vai trabalhar esses golpes. Então, a professora vai exemplificar os golpes e o aluno vai reproduzir, né? Então, esclarecer isso. Aqui explica, né? O jab, o direto, o gancho, o cruzado, ok. Mas como será feito isso? Tá? Após a explicação, a professora irá separar em duplas. Aqui já explica. Separar em duplas e treinarem os golpes com seus colegas. Segunda atividade. A professora pedirá para que continuem as duplas e colocará um som com música relacionada ao boxe. Em seguida, os alunos terão de lutar um com o outro usando golpes explicados na atividade anterior. A professora irá desligar o som e os alunos, ao perceber isso, deverão trocar de dupla e iniciar uma nova luta. Realizar a atividade a que todos tenham participado. Ok. Como assim a luta? Tá? Eles vão ensinar uma luta. Ok? Isso teria que ter sido um pouco mais explicitado. Aí volta calma, o professor reunirá os alunos, né, aqui as alunas em círculo, realizar alguns alongamentos e ao mesmo tempo comentará o que sentiram em relação ao domínio de luta, os golpes, se é difícil, se precisam de ajuda. Isso aqui é muito legal, tá? Essa dita volta calma, na verdade, é uma avaliação que está sendo feita. Isso aqui é uma avaliação, tá? A partir do quê? A partir de uma roda de conversa, tá? Então, que fique bem claro isso. Esse final se constitui uma avaliação, tá? Agora, a gente analisando toda essa proposta, será que a gente conseguiria fazer uma aula? Não. Devemos partir, tá? Isso daqui é uma sequência de atividades que vão durar várias aulas, talvez 3 aulas, tá? E é interessante que a gente pense, tá, vamos fazer aquela primeira brincadeira. Talvez só ela dure uma aula, ou ela e parte da segunda atividade, da outra atividade, tá? Aí senta, conversa, analisa. Na outra aula, vamos para a próxima atividade. Faz, né? Que seria essa daqui. Fez essa atividade. Ok. Senta de novo. Conversa, tá? Não precisa ser tudo corrido. Você tem um ano inteiro para trabalhar. Faça essas aulas pausadas, tá? Façam com que os alunos se apropriem realmente daquilo que você está propondo, ok? Então, nessa aula, a gente verificou que, na verdade, os objetivos dela não estão em concordância com o desenvolvimento, tá? Esses objetivos têm que ser bem propostos, tá? E tá ali bem casados com o desenvolvimento da aula. Então, vamos rever isso, tá? Aqui a proposta de avaliação individual, observação dos aspectos cognitivos, motor e social, participação na aula e desenvolvimento realizado dos movimentos. Na verdade, aqui a avaliação, como a gente viu anteriormente, ela foi feita por meio de roda de conversa, tá? Então, a avaliação de forma oral, por meio da roda de conversa e observação da participação dos alunos em aula, tá? Então, vamos especificar melhor como é essa avaliação, porque que não ficou claro, tá? Ficou confuso como é essa avaliação. Então, vamos prestar mais atenção em tudo isso. Aqui, eu trouxe um plano de aula que a gente pode fazer uma análise, tá? E ver o que a gente pode mudar. Tá? É um plano de aula relativamente bom, tá? Com alguns pontinhos que a gente pode fazer alteração. Então, número de aulas propostos, 2 aulas.
Ok, a gente vai ver isso após analisar o desenvolvimento. Ano e série, ok. Foi especificado, é o terceiro ano do ensino médio. Beleza? Os objetivos. Trabalhar a importância histórica da mulher dentro do futsal, a valorização da mesma em ambientes dominados por homens. E aqui a gente coloca, teria que ter colocado, né, compreender os fundamentos do futebol, tá? Ou desenvolver, compreender. Aqui faltou compreender, tá? Compreender os fundamentos do futebol. Ok. Conteúdo. Faltou o tema, tá? Tema, esporte. Conteúdo, futsal. Tema, esporte. Conteúdo, futsal. Ok? Desenvolvimento. Em sala de aula será aberta uma roda de conversa sobre a história do futsal em geral. Legal. Aqui a gente já vai analisar os conhecimentos prévios dos alunos. Depois de levantar todos os conhecimentos prévios, colocou, será abordado questões sobre o futsal feminino. Legal. Como eu tinha proposto, trabalhar sempre a criticidade dos alunos no ensino médio, esse diálogo, essa proposta é bem interessante. Em slides será mostrado a história e o percurso das mulheres dentro do futsal, visando mostrar a inclusão feminina em um cenário machista. Ao final do slide será passado um vídeo da seleção brasileira. Em quadra será realizado alguns fundamentos do futsal, começando com o aquecimento de 5 minutos, de corrida em volta da quadra, em 2 filas, mescladas meninos e meninas. Será realizada a corrida lateral com cone, elevação de joelhos com o cone. Ainda em 2 filas, vamos formar duplas para a realização e finalização de passes. Por fim, trabalharemos os posicionamentos e a esquematização. No último momento da aula, vamos fazer uma roda de discussão para trocarmos as vivências adquiridas e também será passado um trabalho com o tema Mulheres no Esporte e sua luta de igualdade. Legal. Aqui, 2 aulas, mais aulas, tá? Uma aula só para aquele primeiro momento, tá? Dentro da sala. Talvez até 2 aulas para esse momento de mostrar para os alunos, fazer uma roda de conversa, discutir. Antes disso, levantar os conhecimentos prévios, tá? A gente pode, uma proposta aqui legal que poderia ser feito antes de iniciar essa aula, tá? É fazer talvez um levantamento a partir de um campo semântico para a introdução da aula. O campo semântico é aquele, sabe, você escreve na lousa, por exemplo, aqui o assunto é futsal, você vai escrever ali no meio, futsal, e vai pedindo para que os alunos falem tudo, uma palavra que vem na cabeça deles relacionado ao futsal. Então aqui, escreveu, futsal, vamos lá, bola, Brasil, quadra, jogador, Falcão, esporte e outras coisas que vierem em mente. Beleza. A partir disso que você levantou, você faz um link com o seu objetivo, que é trabalhar a importância histórica da mulher dentro do futebol. Pode ser que apareçam coisas, né, ali palavras ligadas à mulher ou que não apareçam. E você vai trabalhar dentro disso. Por exemplo, se não apareceu. Então, será que mulher joga futsal? Né? Por que não apareceu aqui nenhuma jogadora feminina? Ou por que não apareceu nada relacionado à mulher? Tá? Por que a gente relaciona o futsal a meninos
e o vôlei a meninas, tá? Então, essa relação, né, do machismo presente dentro do esporte, tá? Isso é legal ser trabalhado. Ou se apareceu, legal, valoriza isso. Que bacana que apareceu. Mas será que todo mundo pensa assim? Tá? Então, essa é uma ideia para que possa instigar essa questão crítica. Beleza. Então, aqui, esse primeiro objetivo, ele está coerente, tá? Ele está bem coerente com a proposta. Mas talvez você use 2 aulas somente para esse primeiro objetivo, tá? E a questão da valorização, você vai fazer uma roda de conversa, né? Após mostrar os vídeos, vão dialogar, vão falar sobre, beleza. Aí, em outro momento, tá? Após romper com esse preconceito, porque há um preconceito, tá? Muitas vezes dos meninos não quererem jogar com as meninas, das meninas terem muito receio de jogar futsal. Após romper tudo isso, principalmente no ensino médio, isso já está muito enraizado, você vai entrar com o futsal em si, tá? Os fundamentos do futsal. Aqui, uma coisa que eu gostaria de pontuar às vezes vai falar do futebol, às vezes vai falar do futsal. Deixe claro que é futsal que você está falando. Sempre pontue as diferenças para os seus alunos do que é futebol e do que é futsal, tá? Porque sempre há essa confusão. E não pode haver a confusão do professor, tá? Futebol, campo, futsal, quadra, ok? Aí, esse segundo momento, com as questões técnicas aqui, tá? Que vai ser trabalhado, vai ser aqui o compreender, né, os fundamentos do futsal. Isso daqui você vai usar talvez lá mais umas 5 aulas, ok? Para passar esses fundamentos, para desenvolver esses fundamentos, para ir para a quadra, para jogar, para vivenciar o futsal, tá? E talvez seja interessante vocês não fazerem uma coisa tão mecanizada. Corre em volta da quadra, para aquecer, faz corrida lateral pelos cones. Isso é muito treinamento, tá? Os meninos, legal, vão fazer, vão achar bacana. Mas as meninas, que são o foco principal dessa discussão, talvez não se sintam confortáveis. Então, vamos fazer um aquecimento aí com uma brincadeira relacionada ao futsal. Vamos mostrar os posicionamentos e introduzir os fundamentos, talvez já direto num jogo, tá? Vamos fazer um futsal de dupla, né? Coloca um menino e uma menina juntos, tá? E lembrando que ali o menino, ele não tá ali para... ele tá ali para auxiliar, né? Para contribuir com quem não sabe, né? Com as meninas que têm mais dificuldade, tá? Então, esse trabalho ali, meninos e meninas juntos, talvez seja uma proposta legal. Fazer um jogo de futsal depois, misto, tudo misto, ok? Nada de separar, menino joga primeiro, menina joga depois. Tudo junto, ok? Por quê? Porque a gente está falando de questões de gênero no futsal, machismo no futsal. Então, vou mostrar que é possível que não tenha isso na prática, ok? Recursos materiais, projetor, som, cones, bolas, quadra ou pátio. Ok, coerente. Avaliação visual e participação. A avaliação será desenvolvida por meio de observação, no segundo caso. Primeiro, a avaliação será realizada por meio de roda de conversa, a partir da discussão dos assuntos, né, abordados. A segunda parte aqui, a parte prática, será realizada por meio de observação da participação dos alunos, tá? Então, vamos tentar especificar melhor, mas é um plano de aula legal, relativamente bem feito, tá?
Eu só estou mostrando porque a gente pode aprimorar isso, tá? Pode melhorar. Não adianta eu ir lá e fazer todo um discurso sobre a importância da mulher no futsal, a importância de romper com esse machismo e eu chegar na quadra e colocar a menina para um lado e o menino para o outro. A teoria tem que estar ali, tá? Bem relacionada com a prática, tá? A fala tem que estar em concordância com o meu ato como professor, tá? Então, eu levo para a prática questões e práticas que vão valorizar o trabalho, né? A mulher jogando futsal. Para isso, eu preciso que as meninas queiram jogar e se sintam aí inclusas no futsal e que os meninos respeitem as meninas ali no futsal, tá? Aqui eu trago outro plano de aula, tá? Que eu já fiz algumas alterações, então ele tá bem legal, mas para que vocês fixem, tá? Essa questão da estrutura e da elaboração do plano de aula. Então, a série, segunda série do ensino médio, no caso seria segundo ano do ensino médio, tá? Não, perdão, tá certo. Segunda série do ensino médio. Estava errado ali anterior, tá? Então, segunda série do ensino médio. Número de aulas, aproximadamente 3 aulas. Tema, esportes. Conteúdo, chokeball, tá? Objetivo, conhecer e vivenciar a prática do chokeball. É interessante esse conhecer, porque muitos não sabem, nunca ouviram falar, não fazem nem ideia do que é o chokeball. Provavelmente vocês aí me ouvindo não fazem ideia do que é o chokeball, tá? Então, conhecer e vivenciar a prática do chokeball, estimular o trabalho em equipe, melhorar os fundamentos de arremesso, passes e saltos. Melhorar os fundamentos. Por quê? Porque eles já conhecem, né? Nós estamos aqui no segundo ano do ensino médio. Então, eles já conhecem, então eles vão aprimorar, melhorar esses fundamentos, tá? Desenvolvimento. Inicialmente, o conteúdo será apresentado para os alunos em forma de slide, onde iremos falar um pouco sobre a história do jogo e como ele é jogado, para ficar mais clara a compreensão, ok? É um esporte que eles não fazem ideia do que é, então tem que apresentar, visualmente eles têm que ver um jogo, tem que analisar, porque eles não fazem ideia do que é, tá? Eu sempre falo, o vídeo é uma forma muito boa para você trabalhar na educação física. Os alunos verem o que eles vão fazer, tá? Para iniciar, a partida será realizada um exercício para que os alunos tenham o primeiro contato com o jogo. Legal? A dinâmica do jogo é totalmente diferente, tá? Então é necessário essa iniciação ao esporte, a esse esporte tão diferente. Então, vamos demarcar uma área de 3 metros no chão e iremos posicionar um jump. Os alunos farão uma fila atrás da linha da área demarcada e assim, um por vez, deve arremessar a bola no jump e o aluno que está atrás deve pegar a bola antes que ela caia no chão. Em seguida, arremessá-la no jump e assim sucessivamente. Uma dica, vocês não devem conhecer esse esporte, então para compreender melhor, procurem o chokeball. É um esporte muito legal, muito diferente, com uma dinâmica super diferente, tá? E muito bacana de ser trabalhado. Então, depois que todos entenderem a dinâmica do jogo, será dividida as equipes para realizar uma partida. Então, após essa apropriação da dinâmica do jogo, vamos para o jogo em si, né? Vamos praticar esse esporte tão diferente. 3 aulas, legal. Pode ser que os alunos gostem
tanto desse esporte que você precisa de 4, 5, 6, não tem problema. Você pode ampliar esse número de aulas, tá? 3 talvez seja pouco. Amplie um pouco para 4, 5, tá? Aulas. Lembrando que vocês têm um ano letivo inteiro, tá? Para trabalhar. Então, não precisa ficar simplificando. Deixa o aluno usufruir, deixa o aluno jogar, deixa o aluno... Porque quanto mais ele praticar esse esporte diferente, mais ele vai conseguir elaborar estratégias, mais ele vai se aprimorar nesse esporte, tá? E vai usufruir dele, ok? Recursos didáticos, jump, bola, giz, quadra de esportes e ou pátio da escola. Avaliação. A avaliação será realizada por meio de observação e roda de conversa, ok? Tá? A observação da prática e a roda de conversa lá no início, ao estar ali explicando, né, esse esporte tão diferente, pode ser feito também ao final da prática, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, tá? E a referência bibliográfica, que é o currículo do Estado de São Paulo, que foi tirado de lá. Então, uma proposta também, né, para o Chalkball, que eu já utilizei, né, na prática, que nem sempre a escola vai ter jump, tá? E você teria que utilizar 2 jumps e ainda achar uma forma de deixar esse jump numa posição meio ali diferente. O jump ele fica na horizontal, você teria que posicionar ele meio ali, não totalmente verticalmente, tá? Porque a bola tem que bater nele e voltar. Então, uma proposta de adaptação que eu já fiz, você muda totalmente o ângulo, mas que a dinâmica ela fica bem semelhante do jogo, é você utilizar a tabela de basquete, tá? No Chalkball, você arremessa a bola embaixo, mas nem sempre você vai ter essa possibilidade. Então, utilizar a tabela de basquete, tá? A bola vai ser... você arremessa ela na tabela para que ela volte. Também dá certo, tá? Não fica exatamente como o Chalkball, mas você tem a dinâmica do jogo e funciona muito legal, tá? Então, essa é uma dica, tá? Pessoal, então, por hoje é isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro a explicação sobre os planos de aula, tá? É necessário que vocês façam essas correções, pensem bem ao planejar a aula, ao elaborar o plano de aula, tá? Para que ele tenha coerência entre o conteúdo proposto, o objetivo, o desenvolvimento, a avaliação, tá? Vocês não devem pensar neles separados, e sim como um conjunto, tá ok? Então, por hoje é só, se cuidem, tá? Fiquem em casa, quem não puder ficar em casa, né, usa máscara, lave bem as mãos, use álcool em gel, tá? Até mais, tchau, tchau.